Oi, pessoal! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom, mais um episódio. A gente atendeu a gente fez uma enquete lá no Desenrola Vai Beber, no Instagram. Nosso Instagram, que aliás, se você ainda não curte, não segue a gente, segue lá. Desenrola Vai Beber no Instagram também. E um tema que o pessoal gostaria muito de ouvir, que bombou, gostaria que a gente desenrolasse aqui junto com vocês, é o Machosfera. Machosfera, então. Machosfera. Vamos ter que desenrolar, gente. É Vamos isso. desenrolar. Falei, Gisele, e agora vamos. A gente jogou a enquete e a galera participou. Então a gente está aqui para desenrolar esse tema hoje. Exatamente. Agradecer a todo mundo que votou lá. Então, pedir também para que vocês se inscrevam no canal. Né, isso, lá no curtam. YouTube e se inscreve no Desenrola Vai Beber. Isso, curte os vídeos, compartilha. Se você tiver algum e-mail para enviar também pra gente no endereço desenrolabebê@gmail.com, né, a gente pode contar a sua história aqui, desenrolar as questões, ajudar a pensar, refletir na história, tá? Então vamos lá, eu sou a Gisele Maia, psicanalista. E eu sou a Tércia Barreira, psicóloga. E esse é o Desenrola Vai Beber. Ok, então machosfera, Té. Bom, esse tema, na verdade, da machosfera, né, mexeu muito, assim, apareceu muito nas redes recentemente por conta de um documentário que é o Por Dentro da Machosfera. E fui lá assistir. Eu também. Falei, Gisele, assim. Foi fácil assistir, Gisele? Não foi nada fácil. Na verdade, eu assisti mais porque tinha que fazer o... Gente, eu também. Eu confesso que tem coisas que a gente fala assim, eu preciso assistir, eu preciso ler coisas que eu não quero. Por quê? Porque mexe, porque você não está disposto a entrar em contato com aquilo ali, porque é algo que a gente já sente, né? A gente sente isso e outras pessoas, outras mulheres, sobretudo, também se queixam e sofrem. Por conta disso, que está ali retratado no documentário. Então, a ideia hoje é a gente meio que falar um pouco sobre o documentário. É um documentário, então não tem problema a gente dar spoiler. Sim. Mas assim, acho que é importante, não é bom, é importante assistir. Exatamente, até pra gente refletir, construir uma opinião a partir do tema, né? E coisas que são profundas, assim, que a gente não tem um conhecimento, é isso. Tipo, o que chega pra gente já é impactante o suficiente, mas a gente vai entendendo que o buraco é mais embaixo. Isso. Então, tem ali um lodo, né, nessa machosfera. E aí, acho que vale a pena, então, assistir para juntar conectar algumas ideias que parecem não estar linkadas, né? Mas estão. Então, acho que a gente pode só dar uma pincelada, falando um pouquinho da sociedade, e depois a gente volta, né, para esse documentário, mas falando um pouco dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade patriarcal. E o que significa isso, né? Se a gente voltar um pouquinho na história... nós fomos colonizados por Portugal, e assim, muito rapidamente, e tem muito dessa herança que a gente recebe, desse modelo de como se relacionar através desse patriarcado. Então, onde o homem fica nesse lugar nesse centro de atenção, onde ele sai, de atenção e poder, né? Ele sai para prover, para trabalhar, para o trabalho, e a mulher fica mais nesse lugar de cuidado. A gente até falou disso aqui no podcast anterior. Isso. Ela fica... Para a mulher fica reservado esse lugar do cuidado, em casa, dos filhos. Então o homem provê, financeiramente falando, e a mulher fica nesse lugar mais... Então sempre, desde da colonização do nosso país, é esse modelo de família que a gente vivencia, né? Então o homem fica nesse lugar de poder, de destaque, e a mulher não, né? Algum tempo atrás, não votando, não tendo voz, né? Voz que eu digo assim no sentido de falar dos seus problemas, de falar de violência, de direitos, né, sociais. E aí isso vem mudando com o tempo. Então, nesse contexto é que a gente vai falar sobre esse documentário, né?
Mudou, muitas coisas mudaram ao longo do tempo, né? As mulheres conseguiram vários direitos, né? Igualar um pouco, mas ainda está muito aquém muito longe do que deveria. E muito também, né, dessa violência, a gente reflete sobre isso, essa violência aparece mais justamente por conta desses ganhos de direitos. Né? Então, a mulher está tendo mais direitos, faz com que haja uma revolta, né, porque está mexendo nesse status quo ali dos homens, né, sendo os decisores, as pessoas que decidem, enfim, a política, a economia, o dinheiro, né, homens brancos. Então, também acho que é importante a gente falar sobre essa interseccionalidade, que são esses recortes, né? Então tem a questão de racismo, tem a questão do machismo, tem outras, é mais profundo. Então a gente não vai conseguir se aprofundar tanto, mas só para a gente tentar entender um pouco como as coisas se atravessam. E só lembrando que dentro dessa sociedade patriarcal, os direitos das mulheres, eles só foram sendo, né, reconhecidos, olhados a partir do feminismo. E muita gente não gosta de tocar nesse assunto, né? Mas assim, lutas das mulheres que fizeram, então assim, as sufragistas, e depois vem vindo aí, até fala desse recorte de interseccionalidade, mas do feminismo negro, então de todas essas lutas ao longo desses anos todos que fez com que as mulheres se tornassem visíveis, os direitos das mulheres se tornassem visíveis na sociedade. Então depois a gente vai pincelar um pouco também sobre isso, mas é importante a gente entender que inclusive o feminismo só existe por conta desse machismo, por conta dessa sociedade que não reconhece as mulheres como pessoas de direito, né? E acho que uma coisa muito importante da gente esclarecer, falar, se informar, é o que é o movimento feminista, né? Então ainda existe, mesmo por parte das mulheres, muita ignorância em relação a esse tema do feminismo. Então assim, gente, para deixar muito assim explícito, o feminismo nada mais é do que a gente ser antimachista. Né? Então o feminismo, nem o movimento feminista não traz se igualar ao movimento machista, né? Então eu não quero que as mulheres estejam nesse lugar e os homens estejam subjugados a ela. Não é isso, né? É justamente se igualar. Então a gente combater, né, o machismo. E aí, como a gente fala sobre o racismo, né? Então não basta a gente não ser racista, a gente precisa ser antirracista. A mesma coisa, não basta eu não ser machista, eu preciso ser antimachista. Ou seja, feminista, né? Acho que isso é muito importante de ser dito, porque tem muita falta de entendimento do que é esse movimento. Que traz para um senso comum muito grande, né? E desqualifica essa questão do feminismo. Essa é a ideia, né, Gisele? Essa é a ideia, desqualificar para a gente apagar. Então a gente desinforma, a gente faz mensagens, né, que a gente já falou inclusive sobre hate bait, então cria um discurso, uma frase, um recorte para incitar ódio, né, e falar, olha, só podia ser feminista mesmo. Aí fala sobre as feministas serem feias, né, não terem homem. Não gostarem de homem. Não gostarem de homem. Ou então... ou não serem atraentes para os homens. E por isso que ela é feminista. E por isso que ela é feminista, então, porque ela não foi escolhida. Isso. E eu tenho ouvido também, mais recentemente, assim, que o feminismo tira a responsabilidade dos homens com as mulheres. No sentido de, se a gente for feminista, o homem não vai pagar a conta do restaurante, né? Então eu não posso ser feminista, porque senão eu tiro a responsabilidade dele de arcar com compromissos que assim, em tese ou para aquela pessoa é responsabilidade do homem. Então assim, muito cuidado, gente, porque isso é armadilha. De novo, é cilada, Bino. É cilada, e a gente precisa se preocupar com isso, porque a gente está nessa sociedade onde a gente só consegue ter acesso a trabalho,
que a gente consegue ter dignidade humana enquanto mulheres, salários e ainda iguais. E ainda não é o que a gente gostaria, mas a gente só consegue ter essa equiparação salarial em alguns casos, porque se a gente pegar as mulheres brancas, elas chegam um pouco mais perto dos homens brancos, mas as mulheres pretas não têm equiparação salarial. Não alcançam as nem os brancas, cargos, nem os salários. Exatamente. Então ainda tem muito para caminhar, mas se a gente não tomar cuidado, a gente acaba desqualificando. Andando para trás. E desconsiderando o movimento que é muito importante e que diz muito sobre a nossa liberdade enquanto direito das mulheres. Então vamos nos atentar a isso. Exatamente, porque isso é muito ótimo para o homem a gente ficar falando sobre isso, né? Não, eu também acho, é um cavalheirismo, eu quero pagar a conta. Por que eu posso pagar a conta? Porque eu ganho mais. Né? Então a gente, na verdade, tem que lutar para ganhar tanto quanto e dividir a conta, sim. A gente não quer dividir essa conta ainda porque não dá para dividir a conta ainda, né? Mas é isso que a gente tem que olhar. Tipo, eu quero sim dividir essa conta e eu preciso lutar para a gente dividir essa conta, né? Que ele também esteja em casa, cuidando dos filhos, com as atividades domésticas, que ele não me ajude, né? Ele seja um parceiro igualitário. Ele assuma a direitos e deveres. Isso, exatamente. Dito isso, agora acho que a gente pode então adentrar um pouco mais nessa machosfera, né? Então, a gente assistiu o documentário, a gente comentou com vocês no começo, assim, tem muitas coisas que a gente quer pontuar aqui, mas com base nessa sociedade patriarcal, aí a gente foi investigar um pouco o que rola dentro dessa machosfera, né? Muito preocupante, né? São jovens que estão... Muito jovens, tipo adolescentes, pré-adolescentes que já estão sendo cooptados por esse movimento. Isso. E é um movimento de comunidades digitais, né? Acho que é bom a gente falar o que é a definição desse machosfera, que é esse movimento de comunidades digitais, né, através do YouTube, Instagram, Telegram, enfim, que se unem para praticar misoginia, ataque contra as mulheres, essa objetificação da mulher, né? Com piadas, né? Ou, inclusive, com falas totalmente misóginas, né? Que teve essa semana, inclusive, um dos influencers que estava aparecendo, né, brasileiro, que foi indiciado e torcendo aí para que realmente essa pena se cumpra e que isso seja o começo da gente lutar, né, contra essa violência que está sendo um absurdo, né? Essa violência contra as mulheres. Então, são comunidades, né, as comunidades do Incel, né, tem várias outras comunidades que se unem nesse mundo digital para propagar essas ideias de violência contra as mulheres. Né? Então, o documentário, ele retrata algumas comunidades, né? Ele fala de um podcast que dissemina esse ódio, né? E também, o que é muito interessante no documentário é que eles falam o quanto se ganha dinheiro com essa objetificação da mulher. Então, mulheres que são aliciadas sexualmente. Tráfico sexual. Uma exposição da figura feminina muito nociva, muito tóxica também, né? Extremamente. E, claro, tem coisas que o que é mais pesado, fica mais no Telegram, onde, né? Mas já no YouTube você consegue visualizar isso de uma maneira muito negativa, né? Então, e fica no centro dessa machosfera, assim, como se as mulheres tivessem mais acesso e tivessem mais... Estivessem lucrando. E que a vida fosse mais fácil para as mulheres do que para os homens. Isso... sim. Né? Entendi. Como... O discurso parte daí, né? O discurso parte daqui. O discurso de ódio, gente, deles é tão louco isso, né? Tão surreal. Porque é isso, a gente acabou de falar sobre a questão... do tanto que a gente está aquém dos nossos direitos, mas nesse âmbito aparece justamente o discurso que as mulheres bastam que elas nasçam
bonitas, Isso. elas vão conseguir o que elas quiserem na vida. Então elas vão conseguir andar de lancha, ter acesso, né, a dinheiro, porque é sobre dinheiro, tá? É sobre poder e dinheiro, não é? Poder e dinheiro, exatamente. E aí a raiva dos homens é que eles precisam batalhar para ter dinheiro, né? Então assim, a mulher, ela consegue só de ser gostosa, ela já tá ali desfrutando. Então veja, e aí vou sugerir já, A Prateleira do Amor, da Valesca Zanello, maravilhoso. Ontem a gente fez um clube de leitura com esse livro aqui e foi muito legal. Então, essa teoria da Prateleira do Amor, gente, a gente entende exatamente o que acontece nessa objetificação da mulher, né? Então, não é que basta ela nascer gostosa e etc, né? Ela nascer e ela ter esse lugar de poder por ser considerada gostosa já é a violência contra a mulher. Isso, né? Isso. Então, assim, é isso. Começa a existir uma competição como se o valor da mulher tivesse exatamente no corpo. Só no corpo. E ponto. Né? Então, mas é isso. Isso já faz com que incite ódio aos homens, porque eles têm que lutar muito. Eles têm que lutar para ter dinheiro e as mulheres não. Têm essa facilidade através desse corpo. Então, assim, é algo muito assim, tenebroso. Bizarro, assim, assistir. Eu achei bizarro. Eu também achei. Apesar da gente conviver muito com isso, né, com esses... Acho que com os conceitos e com a vida na realidade, né? Sofrer todo esse racismo, esse preconceito, essa misoginia, mas ainda assim, quando a gente vai ver um documentário como esse, que engloba vários outros lugares do mundo, a gente fica assim... Assustada, né? Então, e o interessante no documentário é que os homens que estão nesse lugar de poder, eles falam, não, nós amamos as mulheres, a gente não odeia as mulheres. Nós amamos as mulheres, mas é sempre nesse lugar de coisificação, objetificação de que vamos ganhar dinheiro com as mulheres. E algo que eu achei muito interessante também nos relacionamentos, porque esses homens, eles se relacionam, eles têm casamento, eles vivem em relações... Eles têm uma família. Eles têm família, isso. mas geralmente são relacionamentos não monogâmicos unilateral. O que quer dizer isso, Gisele? Eu, sendo homem, posso me relacionar com várias outras mulheres, mas a minha mulher com quem eu construo família e tenho filhos não pode. E assim, é muito interessante ver como as mulheres se comportam no documentário, essas mulheres. Então tem uma mulher que ela tá casada, ela tem já 2 filhos e ela tá grávida do 3º, e ela tenta, na minha opinião, demonstrar uma naturalidade de falar sobre isso. Eu sei que é assim, e eu acho que é o melhor pra mim. Ele me conta, né? Eu saí de um relacionamento que eu vivia só mentiras. Isso. Ele me enganava. Agora eu tô num relacionamento que ele me conta. Isso. Eu fiquei pensando, gente, ela trocou 6 por meia dúzia, porque a pessoa continua aprontando, fazendo coisas que ela não gosta, só que agora a pessoa conta. Eu não sei até que ponto que isso é melhor. Isso. Na verdade, ela naturalizou essa violência, né? Ela internalizou. Ela introjetou que ela é essa pessoa que merece ser tratada desse jeito. E é muito assim, tem fiquei impressionada, porque eles até mostraram uma pessoa falando que o interessante seria que essa mulher não transasse com ninguém, porque quando ela transa com os homens, o esperma dos homens ficam nessa mulher. Então é como se essa mulher ficasse estigmatizada. Mas dos homens não, né? Os homens, eles podem transar com 1000 mulheres. Inclusive tem um cara no documentário que ele fala, eu já transei com 2000 e tantas mulheres. Mas ele não aceitaria transar ou ter um relacionamento com mulheres que transam com muitos homens, né? Então é sempre desse lugar de eu tenho uma superioridade em relação à mulher, a companheira. E a mulher que está no documentário, infelizmente, a gente estava falando aqui, eu e até antes de começar a gravação, que esse tema da sororidade, que esse olhar para a mulher de uma forma mais acolhedora, da mulher para outra mulher, é muito recente, né? Muito recente. Então, infelizmente, tem essa coisa da competitividade ainda, né? E aí, no documentário, as mulheres, você percebe que tem uma desinformação da mulher que tá ali, de que ela tá
tem até um cara que faz a pergunta, mas o que você acha do fulano, desse cara que movimenta o OnlyFans com essas mulheres, ganhando dinheiro em cima delas? Eu acho ele muito autêntico, né? Então, uma desinformação, inclusive de por que tá ali, por que tá vivendo esse tipo de relacionamento, às vezes não saber de fato por que tá ali. Essa que tá grávida, ela fala... As funções, elas são muito bem estabelecidas aqui. Eu cuido das crianças, limpo a casa e cozinho, e ele é o que provê. E só o fato dele prover, financeiramente falando, ele teria o direito de se relacionar com outras mulheres, mas ela não. Apesar dela cuidar dos filhos, da casa, de limpar, ela não tem o direito de se relacionar com outros homens. Só ele. Porque tá nessa esfera do poder que os homens têm sobre as mulheres. Desfrutam, né? Sim. Eles desfrutam dessa facilidade, desse privilégio, né? Interessante que os homens que estão no poder, geralmente são homens brancos, né? Privilegiados. Sim, aparece um negro, né? Um negro. Assim, claro, gente, que é isso, né? E aí, na Prateleira do Amor, também, a gente também vê isso, né? O tanto que essa broderagem existe. Então, para manter esse status quo, o mundo desse jeito, esses privilégios, a gente se junta até com o preto, até com o outro, né? Isso. Por quê? Porque ele vai falar algo que vai me fortalecer. Né? E isso também é algo que a gente precisa se perguntar e pensar muito, assim. Por que a gente vê mulheres apoiando movimentos machistas? Por que a gente vê homens pretos ou mulheres pretas apoiando movimentos racistas, né? Isso. Porque, em alguma medida, essa é uma ideia de autoproteção, autopreservação. Então, se eu me associo a essa ideia mais forte, a esse poder, se eu fico amiga desse cara que tem poder, eu me iludo, porque é uma ilusão, que eu vou estar protegida e eu mudo o foco. Ao invés de eu trazer a violência para mim, eu vou trazer a violência para essa mulher que é feminista, para esse cara que é preto, né? Enfim, então, conforme o convém, né? Então, é isso. Sei lá, tipo, Fernando Holliday. Você fala, meu Deus, por que ele é contra as cotas, contra movimentos que são uma reparação? São legítimos, exatamente. Por quê? Porque tem essa ideia, né? Inconscientemente, ele acha que se ele se associar a isso, ele vai estar blindado. Só que não vai. Não vai. Porque é isso, no frigir dos ovos... Ele continua sendo um homem negro. É isso. Né? A hora que ele sai, né? Que ele não está protegido pelo Kim Kataguiri, pelos os parças dele. Sim. E olhe lá, porque assim, ouso dizer que dependendo da situação, não existe essa proteção, né? Então, se for para tirar o meu da reta, eu vou ficar contra você. Então, justamente pela violência. E aí, a gente fala muito sobre essa questão do machismo, né? Do machismo. Da violência do machismo na nossa cultura. Inclusive, essa violência para os homens, né? Essa violência... Para os próprios homens. Exatamente. A masculinidade tóxica, que a gente também vivencia isso no dia a dia, né? O quanto que esse homem, dentro dessa estrutura machista, ele também sofre, porque ele não tem condições, muitas vezes não tem condições de falar do que sente, de demonstrar suas vulnerabilidades, e ele assume muitas vezes um lugar que ele não dá conta de estar, que é muitas vezes esse lugar de provedor, né? Esse lugar de não poder chorar. De não poder chorar. E isso é transformado numa raiva absurda, e que depois a gente vê situações difíceis de violência acontecendo, né? Então, não tem um espaço que o homem consiga falar sobre as suas vulnerabilidades também e os seus problemas mentais, né? Os seus problemas com a família, com a casa, enfim. Hoje, um pouco mais, né? Mas também, essa estrutura machista, ela também faz vítima, os homens são vítimas dentro desse contexto todo, né? Você trouxe alguns dados, né, Gi? E aí, ontem também no Clube do Livro, a gente falou sobre isso, que aqui na Prateleira do Amor também fala, mas sem os números, mas sobre o índice da violência. Então, o homem é o que mais morre, né, na nossa sociedade. Sim. E é o que mais mata. Então, ele mata homem e ele mata mulher. Simples assim, a conta. Né? Então, por que o homem é essa pessoa tão violenta?
por conta dessa cultura patriarcal, dele ter que ser essa pessoa forte. Ele é o que mais se mata, inclusive. Então, as mulheres têm mais tentativas de suicídio do que os homens. Por quê? Porque os homens se matam. Porque ele não pode não se matar. Sim. Se ele tentou, ele vai ter que fazer aquilo até o fim. Porque imagina, ele ser fraco e lidar com esse discurso dele ser fraco. Né? Porque é isso, essa associação do que é homem, é forte, e ser forte é matar, é não chorar, não se sensibilizar e não ser uma mulherzinha, né? Então, é o imperativo, seja homem, e o negativo, não seja mulher. Então, aí você vê, já nasce esse discurso misógino. Misógino. Então, ele tem ódio de mulher. Quero ser tudo menos mulher. Para eu me provar homem. É interessante, eu estava lembrando até, estava lembrando de um caso que um torcedor de uma torcida grande, não me lembro agora, eu vi uma reportagem já tem um tempo atrás, que esse cara foi estuprado por 16 pessoas de uma torcida rival. E o que significa esse estupro coletivo, né, de um homem, assim, então, e aí as falas eram, ele foi estuprado como uma mulherzinha. Então as mulheres podem, olha que fala misógina, né? As mulheres podem ser estupradas, e aí é sempre essa ligação, né? Acho que é importante a gente entender isso. Eu trouxe alguns números aqui sobre o feminicídio. Então, que aumentou de 2024 para 2025, teve um aumento aí de 4,7%. Então, são cerca de 1.568 casos em 2025 de feminicídio. No Brasil. Homens que matam mulheres porque elas são mulheres. Então, geralmente são companheiros, ex-companheiros. Então, tem os tipos de feminicídio, né? Esse do cara que convive, né? Que é o marido, ou, enfim, alguém que é da família ali, ou alguém externo que gostaria de ter alguma coisa com essa pessoa, ou então tem uma certa relação. Então, mas está sempre voltado a essa coisa de ser a mulher, que a mulher às vezes não quer assumir uma relação. Recentemente vi um caso também, que uma mulher foi morta com um filho, porque ela não queria se relacionar com o cara, com o vizinho, enfim. Uma outra que morre porque ela entra num discurso diferente, então ela pensa diferente, então um cara externo vem e mata, enfim. Então esses números, eles são alarmantes, né? E o interessante é que 4 mulheres são assassinadas por dia, com maior risco em pequenos municípios. Então os municípios menores, onde se tem uma menor vigilância, acaba que as mulheres são mais acometidas por violência. Acho que além da questão da vigilância, eu fico pensando muito na questão do conservadorismo, né? Isso também, com certeza. Então, assim, essas cidades pequenas, né? Que é isso, gente? Então, essa fala de tipo, nostálgica, antigamente era muito melhor. Do que você está falando, né? Então, essa tentativa desse regresso é muito perigosa, né? Que esses movimentos conservadores, eles vêm e eles se estabelecem muito justamente em cidades pequenas pelo controle que se tem ali, né? Eu sei quem é, eu conheço, né? Então tem o forasteiro não é bem-vindo, a forasteira não é bem-vinda. Então a gente quer... E aqui, tô lembrando, né? A machosfera tem isso também na definição, que é pregar essa masculinidade tradicional, né? Sim. Essa coisa mais tradicional, mais moralista. E tem uma questão religiosa também, muito que forte. Aparece no documentário, inclusive, né? Muito forte, porque é isso, porque existe, né? Obviamente que em qualquer lugar a gente vai achar uma justificativa para uma teoria que eu quiser, se eu me respaldar nisso aqui. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atento, porque você vai cooptando, né? Enfim, discursos, falas para justificar o que você quiser, né? Então, gente, mas está na Bíblia isso. Sabe? Tipo, é pesado, né? Muito pesado e muito conveniente. Muito assim. Conveniente. Então, e tem uma parte muito interessante que eu fiquei pensando, né? No documentário, que mostra um momento que um desses
desses caras que influenciadores, ele mostra quando ele teve um encontro com o pai. E aí o apresentador, ele fala que esse menino foi abandonado por 10 anos pelo pai. O pai não mandava mensagem, não queria saber. Sumiu. E aí ele tem um reencontro com esse pai e ele questiona, você nunca mandou uma mensagem, você sumiu por 10 anos. Então, o que me levou, é claro, no documentário não traz isso, né? Como é que foi a infância da criança, nada disso. Mas, e aí aparece uma mãe nesse documentário, a mãe desse mesmo influenciador. Então tem esse recorte do pai. A mãe dele é presente. A mãe dele é presente. E no começo do documentário ele até fala, não, a minha mãe é totalmente contra essa coisa de machismo, de racismo, de superioridade masculina. Eu estar falando isso. Isso, ela não aprovaria. Eu nem falo com ela sobre isso, porque ela não... Ela torce o nariz. Ela torce o nariz. E depois, mais pro final do documentário, essa mãe aparece. Mas muito no lugar permissivo, né? De, olha, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tá... Money. Exatamente. Tá sustentando aqui, ó, essa casa, porque tem uma coisa, né, milionária por trás, que talvez no documentário fica um pouco claro que tem fraude aí também, Tem envolvimento com bets, com várias coisas que você fica repensando, como que essa pessoa consegue esse dinheiro, né? Tem uma coisa corrupta também, assim. Então, tem um sistema que favorece isso. Uhum. E aí, então, o que me levou a pensar, essas pessoas, esses homens que pregam isso, olha, nós somos melhores que as mulheres, porque em algum momento... A gente trabalha, mano. Não, porque em algum momento nós fomos muito prejudicados por essa sociedade, pelas mulheres. É tipo um sentimento de fazer justiça. Isso, exatamente. E aí, se fosse o caso da gente olhar um pouco mais para a história desses homens, a gente ia ver que tem muito abandono, tem muitos maus tratos. Inclusive, tem um lá no documentário que fala, o meu pai me batia, e foi aí que a história mudou. Né? Então, tem relação de violência, né, Gisele? É muito triste, porque é isso, ao mesmo tempo que você fica com ódio, você fica triste, porque você fala, gente, eu tenho certeza que esse menino sofreu muita violência, abandono, tá na história. E assim, e aí se a gente pegar também os dados, a gente vai ver essa questão do abandono paterno, né? O tanto que isso é muito mais comum, né? Exato. Então, o cara é isso, ele separa, ele vai embora, ele sai de casa. E a mãe, trabalhando fora ou não, ela fica com os filhos. Ela fica com os filhos. Então, tem um cara no documentário também, que ele tá vivendo ali em situação de rua, ele tava no carro, e ele fala dessa relação com a paternidade, o quanto que é ruim, né, danosa. Então, é pra gente pensar também que muito dos medos que se vive, dos medos que passou, do abandono, de todos esses traumas, que surge também uma ideologia que coloca para o outro muita violência, porque eu também sofri violência. Interioriza essa violência. Eu também sofri abandono, enfim. E então, acho que fica tudo isso para a gente pensar a cumplicidade masculina, né, que aparece no dia a dia, no documentário também, eles comungam ali, mas como a gente vê, é muito assim, olha, um amigo vendo um vídeo que expõe uma mulher, que coloca ela nesse lugar de objetificação, e ele não fala nada, né, o homem. Muitas vezes as mulheres também, né, tá vendo ali o quanto que o cara tá sendo sacana com a namorada. Sim. Mas existe não um se medo, posiciona. Né? Assim, eu acho que por parte da mulher, sobretudo, e acho que do homem também, porque é isso, assim. O homem também tem medo do homem. Sim. Né? Sim. Então, muitas vezes, esse silenciamento é uma covardia junto com uma passação de pano, porque eu também não tenho interesse em mudar isso aqui, né? Mas eu também penso que muito disso também é medo. Né? Então, às vezes, escuto essas falas dos homens, né? Tipo, como que eu ia reagir? Eu não sabia se o cara estava armado, se ele ia, né, tirar uma faca, alguma coisa. Não, ok, mas a gente também pode pensar em coisas bem menores, né? Tipo, ele tá reproduzindo um vídeo que é um vídeo onde fala de uma violência contra a mulher ali. E geralmente o que a gente vê é que o homem se cala, né? Inclusive ele vai reproduzindo o vídeo que tem a mulher pelada, que não sei o quê, que não sei o quê. Ele não para ali nele a violência, né?
E pode ser por medo, mas tem coisas muito menores aí que daria para parar. Não, por que você está falando isso, né? Propor uma reflexão. Medo, não é, Gi? Assim, talvez, e aí a gente vai ter que pensar estrategicamente, né? Inteligentemente, se de fato, e aí vamos pôr a mão na consciência, se de fato eu for contra isso, né? Eu posso denunciar, eu posso achar outras formas de eu reagir àquilo, mas não eu só me silenciar e eu ficar com, né? Deixar que isso passe desapercebido. Exatamente. Recentemente tem um caso que é isso, assim, a pessoa separou um homem que se separa de uma mulher. E esse homem, ele vem dando respostas muito negativas com relação à separação, de não aceitação, num primeiro momento, mas depois de começar a reproduzir uma violência contra a mulher, mas não só aquela mulher que deixou ele, mas a todas as outras. Como se nenhuma mulher prestasse. É claro que tem ali algo que não ficou resolvido nesse relacionamento quando ele faz a separação. Mas aí qual é a responsabilidade desse amigo que escuta isso? É de dizer, olha, você precisa de ajuda, você precisa procurar uma terapia, alguém que te ajude a ressignificar esse lugar de abandono, esse término, esse luto, esse término da relação, porque tem ainda essa coisa de, então não deu certo, essa mulher ela não atendeu as minhas expectativas, então ela não é boa. E aí eu começo a odiar todas as outras mulheres, né? Então... E eu fico pensando também nesse papel que o homem que decide quando a relação acaba, né? Não importa o que esteja acontecendo. Então, se ele trai ela, né, por exemplo, e aí ela quer, de alguma forma, acontecer alguma coisa, ela quer que a relação termine, se ele não aceitar, a relação não acaba. Ele vai ficar stalkeando ela, ele vai ficar mandando mensagem, seja para pedir desculpa de uma maneira muito insistente, ou seja para ameaçá-la, né? Mas é isso. E aí, quando ele também quer acabar, é ele que acaba. Então, sempre é o homem que acaba a relação, né? Quando ele decide, a mulher fica refém do homem decidir. Fica orando. Ai, meu Deus, tomara que ele aceite esse término. Tomara que ele aceite. E tomara que eu fique viva se eu terminar. Exato. Né? Então, assim, é muito difícil. Essa atmosfera, né, de violência, ela vai meio que determinando as nossas decisões. Então, será que eu falo com ele agora? Espero um pouco mais. Será que ele vai fazer alguma coisa comigo? Enfim, né? Só para eu acho que a gente fechar de amarrar isso aqui, né? Tem um site da Avon que a Valesca Zanello usa aqui, uma imagem muito interessante que tem um fundo que é Fale Sem Medo, né? E aí tem uma imagem do iceberg, e aí na ponta, ou seja, o que está saindo para fora da superfície, que é o que a gente enxerga, o feminicídio, são as agressões físicas, né? Agressões verbais. Então, isso é o que a gente enxerga como violência, né? Mas a violência de gênero, ela é bem mais profunda que isso. E o que está lá nessa ponta, lá embaixo, gente? A invisibilização da mulher, piadas machistas, né? Músicas, cultura, filme, né? Que façam com que a gente normalize as situações, por exemplo, de posse, né? Do ciúme no lugar romântico. Então a gente romantiza a violência muitas vezes. Então acho que isso é muito importante para a gente entender isso, né? Que aparece, nossa, mas por que tanta violência, né? Então isso é algo que está arraigado, então assim, já está há muito tempo sendo disseminado por interesses, como a gente falou aqui, né? Interesses que isso se mantenha. Então cada vez que eu rio de uma piada, e aí recentemente tem outros xingamentos que aparecem agora por conta dessa coisa Red Pill, que a Djamila Ribeiro, você viu? A Djamila Ribeiro fez um vídeo maravilhoso falando que na verdade eles são o Blue Pill, né? E aí depois dá um Google lá nessas explicações que faz muito sentido, né? Mas essa importância da gente olhar o quanto que essas falas, elas vão fomentando essa violência. Exatamente. Então, mulheres, por favor, né? Pensem, escutem o que vocês estão ouvindo e cantando junto e aplaudindo, né? Que mensagem que essa música passa. Exatamente. Né? O que você está aceitando no seu relacionamento baseado muito nessa cultura, nessa tecnologia de gênero, como a Valesca coloca.
Seria muito interessante que as mulheres tivessem a mesma cumplicidade que os homens têm entre eles, né? Mesma força. Bom, a gente tem algumas indicações aqui. Acho que a primeira série chama Machos Alfa. Essa série tá no Netflix. É uma série, gente, muito engraçada. É uma série espanhola. Eles usam esse tema do machismo, mas de uma maneira engraçada, divertida, leve, mas que propõe uma reflexão, faz pensar a mulher do lugar dela e o homem, assim, como ser homem nessa sociedade machista, né? Então, aonde que eu fico, então, se eu perder esse lugar, né? Isso, é muito interessante essa série, vale muito a pena, eu acho que já tem 4 temporadas ou 5. Tem um outro documentário que chama Silêncio dos Homens. Esse documentário é um documentário brasileiro, então é muito interessante, tem 1 hora, mais ou menos, 2, não lembro. Mas assim, que fala um pouco disso. Por que os homens não conseguem ser frágeis? Por que os homens não conseguem beijar um outro, né? Assim, pai... Afeto, não conseguem demonstrar afeto, nem os pais com os filhos, muitas vezes. Enfim, é um documentário interessantíssimo. Que roda o Brasil, inclusive, né? Ele faz entrevistas em alguns lugares, é muito legal. E também tem uma outra série que é A Máscara que Habita em Mim, que fala um pouco, é mais ou menos essa do Silêncio dos Homens, que traz uma reflexão sobre os homens nesse lugar da masculinidade tóxica. O que produz nos homens, eles né? São semelhantes, mas acho que é The Mask You Live In, eu não sei se é que habita em mim, mas acho que é. Eu acho que é. A tradução acho que ele é americano, né? Americano, e exatamente. O outro é brasileiro, Silêncio dos Homens, mas realmente são muito bons. São muito bons, vale a pena. Vale a pena a gente se informar, a gente buscar informação, a gente trocar ideias, pra gente se fortalecer, né? Porque aqui eu acho que é legal, porque justamente você problematiza e vê como o próprio homem se prejudica com essa cultura, né? Essa violência. Bom, eu tenho a Prateleira do Amor maravilhosa, né? Que eu super achei maravilhoso. A série Adolescência, né? São 6 episódios, vale muito a pena, porque aí a gente já vai ver essa questão dos adolescentes sendo cooptados por esse discurso, né? Esses influenciadores, essa ideia de que eu preciso me vingar, né? Eu vou buscar justiça com as minhas próprias mãos. Isso. Então, é bem forte a série, mas assim, foi muito falada, muito assistida, porque é muito boa, os atores, enfim. E é importante nós mulheres também, acho que ver, ouvir, falar e ler bastante sobre isso, especialmente as mães de meninos, né? Porque é isso, os meninos estão aí vulneráveis. E quando a gente não fala sobre algumas coisas em casa, em algum momento ele vai fazer contato. E como ele faz contato, que a gente não tem controle. Então, acho que quanto mais a gente estabelece um diálogo com os meninos dentro de casa, né, a gente estabelece aí a possibilidade deles tirarem dúvida, deles, né? E aí, gente, acho que tem uma coisa que claro, né, a gente trazer esse afeto, né, desconstruir mesmo essa masculinidade, a forma que ela tá sendo construída ao longo da vida, com os meninos, mas que, infelizmente, gente, não basta nós sermos carinhosos. E aí, na série Adolescência, isso fica muito claro, né? Então, é também preciso você ver o que conteúdo que o seu filho está acessando na rede social. Porque é isso. Então, quando a gente ouve essas falas que educação vem de berço, não sei o quê, isso a gente aprende em casa, hoje não funciona mais assim. Porque é isso, eles têm a necessidade de pertencimento nessa idade, e aí se ele fica totalmente deslocado, né, ele vai se mudando mesmo, ele vai fazendo coisas que os pais ficam chocados. Meu Deus, mas o meu filho fez isso. E para as mães de meninas, gente, os dados também são alarmantes. Né? Então saiu recentemente o dado do IBGE, né, que 42% das meninas falaram sobre o sentimento de tristeza constante. Isso é muito triste. Eu chorei muito quando eu vi esse dado, porque você vê que não são experiências
individuais e isoladas. São coletivas. São coletivas. E que isso está, assim, vindo como se fosse... A gente tem que nadar contra a maré, né? Então, assim, por isso a importância da gente ter grupos de apoio, grupos de ajuda, da gente se encontrar, fazer encontros presenciais, se sentir apoiadas e conectadas umas às outras e falar sobre isso, né? A gente não se calar, não normalizar isso. Isso, exatamente. Acho que é isso, né? Desenrolamos bem, bebê? Muito bem. Então, finalizamos aqui. Até a próxima. Até, tchau.